Nossa, como que você tá bonito hoje, hein? Meu Deus. Eu acho que eu tô apaixonado por você. Que loucura. Você vem sempre por aqui? Eu acho que você deveria vir mais. Inclusive, eu acho que você deveria se inscrever nesse canal. Estou pensando hoje em passar a noite inteira olhando pra você dormir. O que você acha? Bora então pro vídeo, galerinha, para mais uma crítica. Dessa vez estou super ansioso para falar sobre um filme de terror que me chama muita atenção. Com esse começo um pouco diferente, eu peço que você se inscreva nesse canal. Se não, aí eu permanecerei olhando para você enquanto você não clica nesse botão de se inscrever. Curta e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma experiência de terror nos cinemas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Obsessão, do Curry Baker, diretor este que era um youtuber e tinha um canal colaborativo com seu amigo Cooper Tomlinson, canal esse que se chamava É Uma Má Ideia, dessa Barry Dia, que na verdade parecia um canal de pranks, né, de pegadinhas, e aí de algumas sketches também. Depois ele migra então para a direção, na verdade ele atuou também por um tempo, então ele é um multi-artista, assim como o Clive Barker. Quando eu vi o nome Baker, imediatamente eu pensei, meu Deus, será que esse cara é parente do Clive Barker ou do Clive Baker? Mas não. Esse cara, ele tem uma obra separada ali, não tem nada a ver com o Baker, por mais que tenham esse sobrenome em comum. Quem não conhece Clive Barker é o autor do Livros de Sangue, Hellraiser e tantos outros. Mas chega de enrolação, bora pra sinopse oficial dessa obra. Aqui nós teremos a história da Nick e do Beer. O Beer, ele é um cara que ele tem muito problema de relacionamento socioafetivo com todos ao seu redor. Ele não consegue falar direito. Quando ele se sente sob pressão, ele fica trêmulo, nervoso, não consegue ali se posicionar de fato. Quem nunca viu uma pessoa com um problema assim, com esse medo, com esse resfolegar quando é para falar em público ou quando é colocado em pressão? E ele está no momento de pressão urgente há muito tempo, pois ele está apaixonado pela Nick, que é a sua amiga de longa data. Então ele vive com essa paixão, com essa obsessão e vive nutrindo pequenos sinais há muito tempo. E isso causa essa sensação de quase estourar que ele sente ali a todo momento. E eis que a gente já inicia a obra com ele conversando com o seu melhor amigo sobre todas essas questões. Melhor amigo este que ele sempre sai ele, a Nick e esse melhor amigo e outra amiga. Então eles fazem um quarteto. E quarteto esse que dura por muito tempo, então fazem muitos anos ali que eles se encontram para esse rolê ali alternativo. Inclusive eles trabalham no mesmo lugar, então tem um vínculo forte de fato. E eis que o Nick, numa noite, decide se declarar. Quem nunca, né, achou aquela noite perfeita? Só que aí, obviamente, ele não vai ter essa coragem, porque ele é um personagem mesmo com muita fragilidade. Você pode chamar de covarde. Eu não sei se eu chamaria ele assim. E eis que ele compra, um pouco antes de encontrar a Nick, um objeto mágico, que é uma espécie de graveto que quando você quebra realiza um desejo. E ele decide quebrar, logo depois que ele não aguenta mais, não consegue falar, não consegue se declarar, ele quebra e deseja que a Nick ame ele mais do que qualquer coisa nesse mundo. E ao quebrar, imediatamente esse feitiço dá certo. E é aí que a gente vai fazer uma viagem para a loucura completa desse diretor. Primeiro, quando eu vi o trailer, eu não imaginei que a abordagem seria por esse ângulo. Eu imaginei que fosse uma abordagem muito pro seriado You da vida, que é uma personagem aficionada mesmo pelo seu amor. Mas não, aqui a gente vai ver uma paixão que ela excede o limite da realidade de fato. É alguém enfeitiçado. Essa que é a ideia e que eu acho que é o grande acerto desse diretor. Esse feitiço, ele não vai deixar essa pessoa com identidade. Ele vai transformá-la em outra coisa, um amor animalesco. Inclusive, há uma cena envolvendo um presente muito inamistoso ali para o seu amor, que me lembrou muito os presentes que gatos dão para os seus donos, que é pegar mesmo um bicho morto no meio do caminho e trazer de presente. Então é uma coisa animalesca, que ela foge da ideia que a gente tem de amor. E a gente vai, então, tendo cenas espetaculares de terror e de tensão do começo ao fim, a partir do momento em que esse cara quebra esse maldito graveto e a gente vai ver então a descida
da insanidade. Eu vi esse filme com alguns amigos no cinema e eu vi que foi uma reação variada. Algumas pessoas acharam um pouco de graça em algumas cenas. Tem cenas mesmo que tem essa quebra de narrativa para trazer um pouco do cômico, até mesmo para não ser tão pesada essa obra. Mas tem pessoas assim como eu que ficaram tensas do começo ao fim. Foi um filme que eu senti como se meu peito tivesse sido comprimido do começo ao fim desse filme. É uma das melhores experiências que eu tive no cinema com filmes do horror. Posso falar com toda a certeza para vocês. O nível de tensão que esse filme carrega do começo ao seu fim é um nível gigantesco. As cenas são aterrorizantes e são cenas simplistas. Esse filme do Baker lembra muito um canal chamado Alter, daqui no YouTube, que são pequenas curta-metragens do horror, que causam esse desconforto mesmo em 3 minutos. E aqui o Baker, ele emula essa sensação, principalmente com a trilha sonora que é carregada de suspense e principalmente com o jogo de luz e sombra. Então tem alguns momentos que a sombra ela é muito bem utilizada na fotografia aqui. Ele soube mesmo lidar com essa questão da colorimetria, as cenas, as fotografias, você consegue ver nuances de claro e escuro em lugares muito específicos. Tem uma cena que a personagem Nick, ela fica num canto do quarto, que é claramente um canto aonde não pega luz, e que todo mundo tem esse canto quando apaga a luz na casa. Você consegue ver pela tua janela alguns cantos no quarto que são claros, mas tem aquele canto ali que é escuro, e a Nick fica ali. No jogo de sombra, a gente consegue ver umas partes do desenho do seu rosto. São partes muito específicas. Tem uma cena que a Nick coloca um vaso na frente do rosto, e também tem a questão do jogo de luz e sombra aqui, muito bem colocada, que a gente consegue ver o contorno desse vaso e não consegue ver inteiro se é ela que está atrás daquele vaso segurando, se é uma criatura sobrenatural. Então isso causa esse desconforto a todo momento. Esse diretor, ele soube muito bem lidar com essas questões. Então, para mim, é uma obra que já nasce como uma obra clássica do horror, que vai ser revisitada daqui a alguns anos com toda certeza. Outras coisas que eu posso citar é a brilhantíssima atuação da menina que faz a Nick. Ela, com toda certeza, extrapola o limite da atuação comparado com o seu parceiro de cena. E a Nick é interpretada pela Indy Navarrete. Eu não conhecia essa atriz, mas a gente consegue ver o começo do filme, que são uns 10 minutos com ela não estando no feitiço, com uma menina despojada, alegre, com sonhos, objetivos. Enfeitiçou é outra atriz que entrou em cena. A atriz esta que ela é alguém surtada, surtadíssima. Fazia tempo que eu não vi uma personalidade tão surtada. E eu comprei essa personagem. Essa que é a questão de gostar ou não gostar desse filme. Você vai ter que comprar. Eu comprei o que estava acontecendo, comprei essa personagem. E, pra mim, pessoalmente, eu acho que a obra de arte, seja ela qual for, ela vai atacar indivíduos diferentes em diferentes ângulos. Pra mim, atacou no sentido que eu me senti num simulador em tempo real de um namoro com alguém completamente instável e violento. Então tem uma cena que o Beer, ele deita com ela na cama, depois dela ter um surto astronômico de quebrar as coisas, se auto-flagelar, causar risco a ele. Ele deita com ela ali e ele tenta movimentar o corpo, ela dá um berro, fala, não, não sai daqui. Essa cena que ele fica olhando pro teto ali, tipo, meio que temeroso, com o olho arregalado, eu senti a ideia de que imagina você estando com alguém ao seu lado da cama, alguém esse que você não sabe o que fazer, que se você der um pequeno passo em falso, você pode ser agredido, você pode, sei lá, acontecer algo muito pior. Então eu senti, pra mim, todo esse filme foi esse emulador, e foi por isso que ele pegou tão profundamente em mim, que me causou tanto pânico e desespero no filme inteiro, até o seu final. É um filme que eu não tiraria 1/100º de nota dele, de fato. Esse diretor, o Clive Baker, Curry Baker, ele tem outro filme que é o Milk and Cereal, que eu não vi ainda, é um found footage no gênero slasher ali, com psicopata, serial killer que entram na casa de alguém. Então fiquei curioso, já quero ver a filmografia desse cara. E também ele vai fazer um reboot do Texas Chainsaw, que é o Massacre da Serra Elétrica. Eu espero muito.
espero mesmo que esse diretor não tenha sido um gênio de filme só. Eu vou ver o Mickey and Serial e trago a crítica para vocês depois, para ver se de fato é isso. Porque se não for, esse cara aqui é um cara que, mais uma vez eu vou dizer para vocês, eu fico feliz de estar vivendo ao mesmo tempo que esses criadores de conteúdo estão existindo. Porque assim como os anos 80 foi conhecido e celebrado no gênero do horror slasher por grandes criadores como Carpenter, como o criador do Chuck, o Dom Mancino, e como tantos outros, ou até mesmo lá para a obra do ficção científica com o Cronenberg, com o body horror, assim como aquele período é conhecido e tão relembrado, tão aplaudido, acredito que nós estamos num período do tempo do horror que esses diretores vão fazer sim esse período ser lembrado. E aí eu até coloquei alguns diretores para citar para vocês. Nós vivemos no tempo do Ari Aster com Midsommar, Hereditário, que são clássicos contemporâneos do horror. O Damien McCarthy, que é um diretor que eu sou apaixonado, que escreveu Kavit, que escreveu Oditai, que agora vai vir com Rokun este, que é considerado uma das melhores obras dele até então pelo circuito internacional, então já estou mega ansioso. Pelo Odemi e Michael Philippou, não tem como não citar o Talk to Me e o último Faça Ela Voltar, que são filmes aterrorizantes de, nossa senhora, de deixar você assombrado mesmo. O Jordan Peele com o Us, com o Nós, com o Corra. Então, Us e Nós é a mesma coisa, peço perdão. Mas com suas obras assim, tão com Candyman, tão imagéticas, tem muita produção boa sendo trazida, tem muito diretor bom com identidade. Então, é um período que vai ficar memorável no cinema. Acredito que esse é mais um exemplar. E uma última observação. Esse é um filme de terror para você se assustar no cinema. Eu não sei se ele vai ter o mesmo impacto em sua casa. Então aproveita. Tem uma janela de tempo, tem passando um cinema perto da tua casa, corra. É uma experiência única. Depois me agradeça aqui embaixo. Talvez você seja da turma do hater, mas também conta para mim o que você achou, porque é uma experiência que eu queria esquecer para assistir mais uma vez. E olha que isso pouquíssimas vezes a minha vida inteira aconteceu no cinema. Pouquíssimas mesmo. Eu já saí gostando de um filme, mas eu não saí me sentindo tão feliz assim dessa forma de falar, cara, o que eu vi aqui? E foi esse o caso. Eu acho que eu senti isso quando eu vi Midsommar, que eu sou apaixonado por essa obra. Quando eu vi também o Eddington do Ari Aster, eu também senti essa sensação. E quando eu vi o Oditai, também que falei, cara, que é isso que eu vi? Obrigado por gostar desse gênero, obrigado porque eu me senti, sabe, contemplado. Então foi essa a minha sensação. Agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui, espero que vocês tenham curtido a crítica. Se você curtiu, comenta aí embaixo. E se você já assistiu Obsessão, comenta. Eu estou ali dando um hype muito maior do que ele é para vocês, ou de fato vocês também curtiram tanto quanto eu, ou até mais, essa obra. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.